Oi rapaziada, tudo bom? A obra começa com um roubo a banco no centro da cidade, feito por uma gangue de palhaços, lideradas pelo palhaço Ralph. Ele faz graça e tira sarro dos policiais. Um policial percebe que ele planeja fazer um ataque, e pede para todos se abaixarem, e com um ataque chamado Bola da Morte o palhaço cai sobre eles, o que provoca uma grande destruição ao redor. Fazendo graça, o palhaço diz que essa é uma bela pose para a foto, e então vimos que ele na verdade é um vilão de rank A, da classe Invocador, com atributo Caos. Um dos policiais tenta atirar contra o palhaço, que percebe a ação, e com um tom arrogante diz que não importa onde vá, sempre tem alguém que se toca. Terminando, ele humilha o policial o chamando de impotente. E então lança um ataque explosivo, extremamente poderoso. Logo após isso, aparece um ônibus escolar, e o palhaço Ralph diz que chegou a hora de irem para casa. Enquanto o palhaço está admirando o dinheiro roubado, dois membros do grupo estão indo levar os reféns para o ônibus. Um deles manda o motorista do ônibus abrir a porta, e reclama pela demora. Ele pergunta sobre a mulher que eles estavam levando, e o seu parceiro diz que é uma refém. Ao ver que também tinha uma criança, o mesmo pergunta quem é ela. E o seu parceiro diz que ela é a filha do governador. E então descobrimos que a mulher é a esposa do governador, e eles planejam pedir um resgate pelas duas em troca de muito dinheiro. A mulher chorando, pede para eles deixarem sua filha ir, e um dos bandidos diz para ela calar a boca e ficar quieta, enquanto a puxa pelo braço. A menina chora gritando o nome da mãe, e o outro capanga diz para ela ficar parada, pois se não obedecesse, ele iria a punir. O motorista, que supostamente fazia parte do grupo, diz para eles deixarem elas irem embora. Os outros dois ficam sem entender, e antes de dizerem qualquer coisa, o motorista agarra um deles pela cabeça com sua mão, e repete, dizendo, eu disse, para deixar ela ir. O outro comparsa, ao perceber a ação, solta a mulher no chão, então pergunta o que ele estava fazendo, e planeja ir para cima. Logo em seguida a cena é cortada. E explica que naquele mundo, tem pessoas que possuem poderes especiais. Aqueles com superpoderes e que levam uma vida de crime, obedecem aos seus desejos. São os que receberam o sangue do Filho da Noite e são chamados de vilões. Voltando para fora do ônibus, o palhaço Ralph diz ao grupo que quando eles voltarem iriam fazer um brinde e fazer churrasco. Todos os outros comemoram ao saber disso. E antes de abrir a porta do ônibus, um dos dois bandidos que haviam entrado antes com as reféns, foi arremessado pela janela do ônibus. E de repente o motorista que até então estava encapuzado, saiu do ônibus arrastando outro cara. O palhaço pergunta quem é ele, e então o motorista tira o capuz, e diz que agora vai se livrar do lixo. Então nos é revelado o protagonista da obra, que é um herói de rank S chamado Cassian. Percebemos que tanto o palhaço quanto o Cassian já se conheciam, pois o protagonista já tinha lidado com ele há cerca de um ano atrás. Nessa parte, percebemos como o palhaço tinha ficado com muito medo do nosso herói. O protagonista retira de sua orelha algo que parece um comunicador, assim ele não precisaria ficar ouvindo as reclamações de sua equipe. Então Cassian diz ao grupo de vilões que agora não tinha ninguém para os atrapalhar, e vai tomar essa oportunidade para se divertir. Já temendo pelo pior, o palhaço fica assustado. O protagonista diz que eles não servem nem para reciclagem e que não iria ignorar ninguém, e com um sorriso afirma que usaria todo o seu poder para transformá-los em cinzas. Após o incidente com o grupo de ladrões, vários jornais relatam o ocorrido e dizem que as ações para impedir o assalto têm sido duramente criticadas pelo uso excessivo de força para derrotar os criminosos. E afirmam que o herói de rank S, Cassian deverá ser severamente punido. Cortando para a filial dos heróis em Washington, vimos que Cassian está sentado com uma mulher, que é a atual diretora do lugar, chamada Tupence, de rank S da classe Maga. Ela afirma como Cassian foi imprudente e descuidado nessa operação, pois ele não só deixou os criminosos escaparem, como fez com que o público desse as costas para eles. Cassian retruca, dizendo que fez o necessário naquela ocasião, pois os criminosos haviam tocado na refém. A diretora fica irritada, e começa a dar um sermão no Cassian, dizendo que as ações dele foram mais parecidas com as de vilão do que com um herói,
e como uma forma de punição ele será colocado em um período de observação. Ao sair da reunião com a diretora, Cassian recebe uma ligação de seu amigo Jeff, onde o mesmo pede para ele o encontrar em Rhodes na Grécia. A cena avança para Cassian já no aeroporto de Rhodes, esperando o seu amigo em um restaurante. E então nos é mostrado um flashback da infância de Cassian, na época em que ele ainda não havia sido adotado, e morava em um orfanato. Que foi onde ele conheceu o seu amigo Jeff, que era basicamente um irmão mais velho para ele. Com o passar do tempo, Cassian fica desconfiado, pois seu amigo havia se atrasado, e não respondia suas mensagens. De repente Jeff, que estava todo machucado, aparece de trás de Cassian. Cassian fica espantado ao ver seu amigo todo machucado, e pergunta o que aconteceu. Jeff diz que não deveria tê-lo chamado, e dá a Cassian um colar preto misterioso. Cassian diz que o colar não importa agora e continua perguntando o que tinha acontecido. Jeff diz que ele tem de sair dali o mais rápido possível, pois é muito perigoso. De repente, um homem mascarado surge de trás deles, e em uma tentativa desesperada, Jeff empurra Cassian para longe. O homem mascarado desfere um golpe fatal no pescoço de Jeff, o que acaba com sua vida na hora. Cassian fica extremamente irritado com o que vê, e corre atrás do mascarado até chegar em um penhasco próximo ao mar. Cassian pergunta qual o motivo dele ter matado Jeff, se seria por vingança ou um pedido de alguém. O homem então retira a máscara, assim revelando ser também um herói de rank S, chamado Jack. Ele diz que estava apenas se livrando de um traidor. Cassian não acredita. Em seguida uma mulher de cabelo branco aparece atrás do protagonista, e confirma a versão de Jack. Essa mulher é uma heroína de rank S, que afirma que Cassian também é um suspeito, e que ele deveria colaborar, e revelar tudo o que tinha falado com Jeff. Cassian diz que em mais de 10 anos sendo um herói, Jeff nunca tinha matado ninguém. Ao perceber o que Cassian planejava, Lyra diz que ainda havia outras pessoas de rank alto no local. Cassian fica extremamente irritado, e diz que antes de mais nada, ele iria eliminar os dois ali mesmo. Cassian corre na direção de Jack, e o mesmo saca sua espada na tentativa de acertar o nosso protagonista, mas Cassian desvia e logo em seguida lança um soco contra o seu adversário, que rapidamente se defende com sua espada, porém é arremessado para longe. Tanto Jack quanto Lyra entram em posição de combate, e os dois juntos, entram em luta com Cassian, que consegue lutar de igual para igual. Mas de repente Cassian leva um tiro de um franco-atirador em sua barriga. Lyra diz a Cassian que é melhor desistir, mas ele já não se importa com mais nada, e vai para cima mesmo assim. Ao lançar um golpe chamado Fogo Infernal, Cassian vê uma oportunidade de fugir, porém é barrado com um tiro pelas costas, assim caindo do penhasco rumo ao mar. Ao cair na água, Cassian não consegue acreditar que morreria de uma forma tão fácil assim, e se lamenta por não ter conseguido vingar a morte de seu amigo Jeff. Mas de repente o colar que Jeff o havia dado começou a brilhar, e como uma brincadeira do destino, Cassian acorda no banheiro de uma escola, com a cabeça dentro da privada, em um corpo diferente.